Seja bem-vindo ao canal Atlético Mineiro Galo Fã Clube. Acompanhe aqui as últimas notícias do Galo, resultados e próximos jogos. E segue aqui as últimas notícias. Para confirmar, notícia do Fluminense. Natan acertou, vai por empréstimo. 1 milhão, passe fixado em 5 milhões. Natan, a notícia vem do Rio através da diretoria do Fluminense. Acerto com o Natan, é o segundo a deixar o Galo. Primeiro, Franco, equatoriano, foi para os Estados Unidos. Natan oficialmente acertou agora com o Fluminense. Johan está acertando com o Bragantino, Bragança Paulista. Johan, a diretoria do Atlético não conforma, mas o Bragantino está anunciando que vai acertar com o jogador. Notícia que a diretoria do Atlético não dá como oficial, esperando pelos exames. Júnior Alonso, negociado para o futebol da Rússia. E também notícia que a diretoria não confirma, o acerto com o Godin, que vem por empréstimo até o final do ano. São as transações envolvendo o atleta. De treinador, não existe fato novo por enquanto. Valeu, seu Abras. Um abração pro senhor. Galo, 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 Galo. Nós somos 6:05 e a gente começa o programa de hoje falando do Atlético. Roberto Abras, traga as novidades, seu Abras. Pois é, você não era nascido, não. O Fred era criança. O Galo teve um baita de um goleiro, grande ídolo do Atlético, Olavo Leite Cafunga Bastos. Cafunga, que quando parou com a bola, ele era polêmico, contava tanta história. Aí tinha um programa de Cafunga de todos os tempos, folclórico, era ele, Fernando Sass, a época antiga, né? E aí o Cafunga, qualquer coisa, passa borracha aí no que eu falei, quer dizer, o assunto que ele errava, ou deu a informação que não era legal, falou, passa borracha. Esse era o velho Cafo. Tive essa satisfação de ver o fim de carreira dele e trabalhar com ele. Grande Cafunga, Olavo Leite Cafunga Bastos. E o nosso grande Oswaldo, você já pegou, Oswaldo, fim de carreira. O Oswaldo era o seguinte: no futebol não tem verdade que dura 24 horas. Não tem. Isso era o grande dado Oswaldo. E como repórter, ele comentaria isso, eu como repórter aprendi no que ele falava. Não tem verdade que dura 24 horas. Eu ontem aqui comentava que o assunto de Jesus está morto, gente. Chega, não vamos falar mais de Jesus. Mas hoje também, do programa Super FC primeira edição, 1h da tarde eu estava comentando com a Duda, com o Léo, comentando que, poxa, acabou o assunto, sei o que. Não foi o quê? Deixa eu olhar, confirmando aqui, 14:08. Logo depois do programa, me chega uma mensagem: cuidado, não tá morto não. Que não tá morto? Tudo bem. Aí eu admiti logo uma mensagem: vai ter o vinho do Menin, aquele tradicional vinho, né, o Rafa? Ah, é bom, rapaz, esse é bom. Você nem tá no mercado aí, você já tá falando que tá bom? É bom. Não, me disseram. Lá no Lélio teve? Não teve não. A gente não tem cacife pra isso não, senhor. Tá vendo isso? Tudo bem. Aí eu recebi um retorno seguinte: a reunião vai ter. Não é presencial, então não vai ter o vinho, né? Não. Tudo bem. No vídeo, vamos ver. Você tem que ficar de plantão, porque eu sei que você é um cara viajado e se aperta aí, já tem o fuso horário. Agora em Lisboa, 10 horas da noite, é isso? 4 horas pra frente, né? Vamos conferir aqui, horário. 4 horas. 4 horas, né? Lá agora. Horário em Lisboa. 3 horas a mais, senhor Abras. 9 da noite. Então deve estar pegando fogo essa reunião, né? Vai, deve estar. Porque tem aquela história de antigamente o fuso horário de verão era 4 aí, teve uma época que era 5 horas, uma confusão.
E aí, então, Lisboa, 3 horas à frente, provavelmente pode estar acontecendo esse tipo de reunião. De qualquer maneira, a gente fica atento, né? Vamos sentir o drama. Voltou a situação. Vamos ficar na expectativa, se tem, se não tem. Quer dizer, o assunto voltou agora eu digo o seguinte: a informação obtida por volta de 2h08 é que sim, o contato está sendo feito. Quem participa desse papo, do vídeo, fulano daqui, fulano de lá, fulano lá no outra parte do mundo, com a outra parte do mundo, quem é que tá, quem é que não tá? Te confesso que não, mas a informação segura de que haveria sim a reunião hoje para uma definição. Aí já passo a acreditar no que pode acontecer ainda esta noite. Eu não sei a sua opinião e a opinião do Fred também, que deve estar muito bem informado a esse respeito. Pois é, Fred, fala primeiro, porque assim, eu ando lendo muitas coisas, ouvindo várias emissoras, concorrentes nossos também, porque qual é o problema de falar? A gente ouve também as nossas concorrentes e tal. Muito se fala aí dessa nova reunião com o Jorge Jesus e muito se especula também, mas isso mais por parte do torcedor, tá? Não tô falando da imprensa, que essa vaga de treinador do Galo pode cair no colo do Renato Gaúcho se não fechar com nenhum gringo. Você tem alguma informação aí, Fred? Primeiro, um abraço pro Abras, boa tarde, boa noite. Olha, eu acredito que o Jorge Jesus é um desejo dos mecenas do Galo, os 4 R's. E eles não vão abrir mão dessa negociação de uma maneira tão simples. Portanto, tô com o Abras, da gente ficar aí de antena ligada, Rafa. Porque pode pintar um acerto, sim. Eu não vejo uma desistência por parte do Atlético, porque se já tivesse desistência, já teria sido informado. Não teria nenhum segundo papo, né? Não teria um outro papo, não teria tudo que a gente noticiou durante a semana, no Super FC, no Tempo, nos nossos programas, Rafa. Porque o que acontece? Vai esperar até quarta-feira amanhã ainda. Então tem alguma coisa no ar, na minha opinião. Não tem o vinho, a reunião é à distância, mas me parece que o torcedor atlético pode esperar que vai ter alguma coisa de hoje para amanhã. É um palpite, tem apuração nisso, tem situações que me levam a acreditar que não saiu do radar e que, por ser um desejo de quem tá com a grana, não vai abrir mão tão fácil assim. Em relação ao Renato Gaúcho, sinceramente eu acho que ele não seria o cara. A gente já foi surpreendido. O Abras falou aí que não tem verdade que dura 24 horas, eu quase que falo 24 minutos no futebol. Então, pode mudar? Pode. Mas hoje, agora, 18h13 do dia 4 de janeiro, não acredito em Renato Gaúcho. Seria assim, dos nomes, né, de treinadores brasileiros e dos disponíveis que não estão com vínculo com nenhum clube, é o mais falado pela torcida nas redes sociais, é o mais badalado, porque convenhamos, tirando o Cuca, quem que tem de treinador bom brasileiro atualmente? Tá difícil, né? Não vejo um nome pra falar. Inclusive, o assunto Renato sempre traz à tona uma rejeição que ele já viria pronta, Rafa. A gente sabe da história do Renato jogador, que participou de uma eliminação traumática, 87, Flamengo no Mineirão, foi muito bem no Cruzeiro, inclusive, em 92, muito bem, voou. Foi muito mal no Atlético. 94, né? 90, ia ser legal, né? Ia ser legal, 94. E do Atlético Cruzeiro fez 3 gols e o juiz anulou os 3 gols. Mas Rezende. É isso aí. Então ele tem uma rejeição por parte da torcida, especialmente ele a torcida. Ele é polêmico, né, Fred? Polêmico. No Rio de Janeiro, é Fluminense, é do Flamengo. Do Botafogo, né? Botafogo, treinou polêmico, o Vasco. Polêmico, E aí eu te pergunto, Roberto, o Renato, ele teve nas mãos o que ele pediu
nesse final de 2021. Me dá um elenco aí, cara, aí que eu resolvo. O que ele fez, Roberto? Esse é o grande detalhe. Em tudo. Agora você vê como é que são as coisas. No Grêmio, durante 4 anos, teve direito a estátua, monumento, e vai. E eu comentei um fato hoje que me chamou muita atenção, a respeito de 2, 3 anos, quando ele estava no auge, ganhando, o Grêmio estava em todos, aquela coisa toda. Aí o pessoal ia fazer curso, por exemplo, ele tá lá no Rio fazendo, tá lá em Teresópolis fazendo. Falei, eu vou mexer com isso não, eu vou pra praia jogar vôlei, na hora do jogo a bola rolando lá, eu no vestiário eu resolvo o problema. Nós ouvimos isso dele. Você vê como é que são as coisas, como é que muda, ele tá no Rio, ele tá lá do lado do Cuca, do Rogério Ceni, tá, a turma toda tá lá fazendo curso lá em Teresópolis. Como é que a coisa muda, né? Sabe o que eu achei mais legal desse curso da CBF? A aula que tinha hoje à tarde. Jogo posicional com os Marlos. Os Marlos dando aula no curso da CBF Academy. Vocês vão me desculpar, mas isso é um supletivo de escola pra técnico, numa boa. Porque os Marlos sabem de tática, Fred Jota. Pelo amor de Deus, velho. O jogo posicional que o torcedor brasileiro tem muita dúvida para entender o que se trata ainda, né? Putz, grila. Às vezes o pessoal fala empolado demais, né, seu Roberto Alves? Jogo posicional. Pois rapaz. Agora, você vê, já entramos num assunto assim de plano tático. O Cuca, por exemplo, ele botou o estilo dele no Atlético, principalmente pelas beiradas de campo, né? Ele tirou aquela do Sampaoli que botava o Arana com o Keno lá para aquele lado, tal. O Cuca já fez um estilo diferente, né? Aproveitando diferente aí as beiradas de campo do Atlético. São coisas, essa situação por exemplo, eu até agora, eu estava conversando com um grande atleticano que me fez recordar o passado do Carlos Alberto Silva. Foi treinador, campeão, seleção brasileira, aquelas. O Silva foi o maior ídolo do futebol português, no Futebol Clube do Porto. Você se lembra disso, Carlos Alberto Silva? Sim. Que depois chegou à seleção brasileira, falecido Carlos Alberto Silva. Que nós tivemos uma infância, quase que existiu uma pequena diferença de idade, que ele foi criado no bairro Bonfim e eu também criado no bairro Bonfim. E ele era muito amigo, ele tinha uma copiadora na rua Tupinambás, mexia, fazia cópias e tal, e começou a fazer treinamento de treinador, e quem era fã dele era o falecido Januário Carneiro, presidente do Vila Nova, que acabou dando chance pro Carlos Alberto Silva, foi pro Vila, foi pro Exabe, aquela coisa toda, chegou à seleção brasileira. Campeão brasileiro no Guarani, né? Isso, foi campeão brasileiro do Guarani, de Careca, aquela turma toda. Você vê como são as coisas, como é que a situação muda do Carlos Alberto, um brasileiro, início, aquela coisa toda, foi para Portugal, pro Porto, se doutou um grande ídolo, e outros treinadores também, até o Abel já teve lá, foi treinador do Cruzeiro aqui, tá no Atlético do Paraná, também teve lá. Paulo Atuori, justamente. Na época, você vê como é que era a coisa, Portugal era, o brasileiro ia pra lá fazer nome, hoje a história é diferente, o brasileiro tá buscando treinador em Portugal, como é que a coisa muda, Fred? Pois é, Abras, e tem também essa questão do estilo de jogo, como que o estilo de jogar também vai mudando. Eu falei aqui da turma que fala empolado, né, Rafa? Jogo posicional. Gente, nada contra o jogo posicional. Inclusive, quem pratica o jogo posicional hoje são técnicos que eu gosto muito. Guardiola, por exemplo. Mas esse é um estilo que ele conseguiu implantar depois de muito tempo numa escola do Barcelona, que veio do Cruyff. A movimentação do jogo posicional é muito interessante. Não tem essa do jogador ficar correndo desesperadamente atrás da bola. A bola que vai rodando. Então hoje, né, Abras, a globalização fez com que isso acontecesse, que técnicos da Europa passassem a vir para o Brasil, né? Aliás, são técnicos que estão de forma periférica, né, na Europa. O Abel Ferreira, que eu acho um ótimo técnico do Palmeiras, veio do futebol grego. O próprio Jorge Jesus foi bem em Portugal, mas nunca foi
brilhante em termos continentais na Europa, se deu muito bem no Flamengo. Então hoje a gente tem muito uma troca que é muito interessante da gente conseguir perceber a evolução. Quem, por exemplo, que gostava do famoso jogo posicional, seu Rafael Leal? Jorge Sampaoli. Sampaoli, sim. Né? É uma movimentação é muito inteligente, é aquele rescaldo do futebol holandês que o Abras viu muito bem. Carrossel, na Copa do Mundo 74, pelo amor de Deus. Exatamente, esse é o jogo posicional. Deu uma entrevista e falou, nossa, fui pego de surpresa, pelo amor de Deus. O Zagallo, vou te contar, viu? Ele, bom, deixa pra lá. Então, assim, só pra concluir essa questão do jogo posicional, é muito uma troca de culturas. O Abra citou aqui, lembrou o Carlos Alberto Silva, que também foi técnico da seleção, inclusive. Ele foi um desses técnicos que num tempo muito distante conseguiu fazer uma troca de informações de estilos de jogo entre dois continentes. E hoje a gente vê isso de uma maneira muito mais próxima. E por que eu tô falando isso? Porque o Atlético também tem que entender que tipo de treinador que ele quer, que tipo de jogo que ele quer. Porque eu vejo no Atlético do Cuca de 2021 uma evolução do que vinha do Sampaoli de 2020, que pegou um time muita informação, implantou esse perfil de jogo, um perfil ofensivo, um perfil de pressão para cima do adversário, coisa que o Guardiola faz muito bem, por exemplo, além da própria troca de passes. O Cuca pegou o que tinha bom do Sampaoli, mexeu em algumas peças, chegou a jogar, né, Abras, com 4 jogadores no meio, com 2 volantes e 2 meias, chegou a jogar com 1 volante e 2 meias, com o Zarate fazendo ali uma transição entre os dois, jogou com 3 atacantes. O Cuca soube mexer muito bem, ele pegou o que tinha do Sampaoli, deu uma melhorada, conseguiu trazer o elenco ali pra ele, óbvio que ele teve reforço também, né, Hulk, Nacho, né, cresceu o futebol do Zarate. Então o Atlético tem que entender também que o Jorge Jesus está mais próximo desse perfil do que, por exemplo, nomes que foram citados, como o do Odair Helma, por exemplo, que trabalhou inclusive com parte dessa comissão técnica, né? O Helma trabalhou com o Cristiano Nunes, com o Rogério Maia, com o próprio Rodrigo Caetano, né? Rodrigo Caetano. Então, não é o perfil do Odair Helma. É o perfil do Renato? Também não acho tanto. Então, eu acho que é interessante seguir nesse caminho, sabe, Abras? De ver essa evolução do Atlético do Sampaoli pra cá, pra também não perder o rumo. Não adianta tentar trazer um técnico que faça um trabalho, um estilo de jogo diferente, porque, ok, início do ano agora, Campeonato Mineiro, tranquilo. Já, meu amigo, começa a Libertadores. Aí o bicho pega, não dá pra você ficar fazendo teste demais. Exatamente. É engraçado. Hoje a escola de treinador, eu me recordo da época do Zagallo e depois a época dos anos 80, Tele Santana, aquele futebol fantástico do Tele, aquela coisa toda. E o Gilberto Tim, que era o preparador físico da época, gauchão, Gilberto Tim, o preparo dele era um negócio incrível. Ele implantou uma filosofia de trabalho puxando o futebol alemão, que no entendimento dele, o futebol alemão era força física, aquela coisa toda. E aí foi eliminando aquele futebol arte. Muito se condena a respeito daquela época de futebol arte do Tele Santana, que era um futebol vistoso, sei o quê, mas lamentavelmente não ganhou. E aí aparecia uma Alemanha com a sua força, aquela coisa toda. A história, em termos de mudança tática, ela vai evoluindo, né? São tanto. Outro dia eu estava, não sei, vendo um programa de televisão aí, e acompanho até companheiros nossos da imprensa, enfim, a respeito da maneira tática, quanto estilo tático de jogo tem hoje.